Na maioria das noites, o ponto de ônibus na Maple Avenue estava vazio. Era o tipo de lugar por onde as pessoas passavam sem notar. Uma laje de concreto sob um poste de luz piscante, espremida entre uma loja de ferragens fechada e uma cerca coberta de ferrugem. Mesmo assim, todas as noites, exatamente às 23h42, Daniel esperava ali. Ele não estava esperando o ônibus. Daniel repetia isso para si mesmo enquanto permanecia de pé com as mãos nos bolsos do casaco gasto, a respiração embaçando o ar frio. O último ônibus passava às 11h10. Ele sabia o horário de cor. Mesmo assim, veio. Mesmo assim, esperou. Do outro lado da rua, a cidade dormia inquieta. As janelas dos apartamentos brilhavam e escureciam em um ritmo lento. Em algum lugar, um rádio tocava baixinho através de uma janela aberta. Uma voz cantando sobre estradas que levavam para casa. Daniel não tinha um lar há anos. Não um de verdade. Naquela noite, como nas outras, ele só a notou quando ela já estava lá. Ela estava sentada no banco sob o poste de luz, pequena e imóvel, com as mãos delicadamente cruzadas no colo. Usava uma jaqueta fina apesar do frio, e seus sapatos estavam irrecuperáveis. Seus cabelos caíam sobre a frente, escondendo a maior parte do seu rosto. O coração de Daniel apertou. Você está atrasado, disse ele gentilmente, embora não soubesse bem por quê. Eles nunca falavam sobre tempo. A garota não levantou o olhar. Você veio mesmo assim. Sempre faço isso. Ela assentiu com a cabeça, como se isso explicasse tudo. Por semanas, talvez meses, essa era a rotina deles. Daniel chegava, fingindo que estava esperando um ônibus que nunca aparecia. A garota aparecia, quieta e observadora. Sentavam-se juntos em silêncio, dois estranhos compartilhando o mesmo pedaço da noite. Ele nunca havia perguntado o nome dela. Não era que ele não quisesse saber. Era que ele temia que saber pudesse quebrar algo frágil entre eles. O mundo tinha o hábito de roubar nomes assim que eram pronunciados em voz alta. Mas esta noite, algo parecia diferente. Daniel percebeu primeiro na forma como o poste de luz piscava com mais intensidade do que o normal, seu zumbido irregular. Depois, na postura da garota, tensa, como se estivesse se preparando para algo. Você está bem? Perguntou ele. Ela hesitou. Depois balançou a cabeça lentamente. Eles estão vindo. Quem vem? Aqueles que não gostam da minha presença aqui. Daniel franziu a testa. Você não está machucando ninguém. Ela esboçou um leve sorriso, mas não havia humor algum nele. Isso nunca importou. Um ônibus passou em alta velocidade pela rua principal atrás deles, suas luzes iluminando o banco em branco e vermelho antes de desaparecerem na escuridão. Por um breve instante, o rosto da garota foi iluminado. Daniel inspirou profundamente. Ela era mais jovem do que ele pensara. Não mais do que 15 anos. Havia olheiras que nem o sono conseguia dissipar. E algo mais, algo estranhamente familiar em sua expressão, uma tristeza tão antiga que se tornará parte dela. Há quanto tempo você está dormindo aqui fora? Perguntou ele. Eu não durmo aqui, disse ela. Eu espero. Para quê? Para alguém que não desvia o olhar. Daniel engoliu em seco. Ele conhecia muito bem aquele sentimento. Anos atrás, ele fora outra pessoa. Um pai. Um marido. Um homem com uma casa barulhenta e uma agenda cheia de compromissos. Então, numa noite de inverno, um telefonema reduziu seu mundo a uma única frase. Um acidente. Uma ponte. 100 sobreviventes. A dor o consumiu por dentro. O trabalho perdeu o sentido.
Os amigos se afastaram, sem saber como falar com um homem que parecia já estar meio perdido. Por fim, ele parou de tentar pertencer a algum lugar. O ponto de ônibus se tornou seu refúgio, um terreno neutro onde ninguém esperava nada dele. Exceto esta garota. Você tem algum lugar seguro para ir esta noite? Perguntou Daniel em voz baixa. Ela balançou a cabeça. Não preciso de segurança. Só preciso de silêncio. Todos precisam estar seguros, disse ele, surpreendendo-se com a firmeza em sua voz. Ela o estudou agora, realmente o observando pela primeira vez. Por que você vem aqui todas as noites? Daniel pensou em mentir. Teria sido mais fácil. Por quê? Disse ele lentamente. Foi aqui que me senti útil pela última vez. A garota inclinou a cabeça. Como? Havia um menino, continuou Daniel, com a voz embargada. Meu filho. Ele adorava ônibus. Sempre me implorava para levá-lo para passear à noite, só para ver as luzes da cidade se misturarem. Este ponto era o favorito dele. Ele dizia que parecia que a cidade estava prendendo a respiração aqui. O olhar da garota suavizou-se. O que aconteceu com ele? Daniel fechou os olhos. A resposta nunca mudava, não importava quanto tempo passasse. Eu o perdi. Um silêncio se instalou entre eles, pesado, mas não desconfortável. A dor reconheceu a dor. Sinto muito, disse ela. Eu também sou. Um vento passou pela cerca, fazendo o metal vibrar. O poste de luz piscou novamente, desta vez diminuindo de intensidade. Eles chegarão em breve, disse a garota, levantando-se. Devo ir. Espere, disse Daniel. O pânico surgiu de repente. Você não precisa desaparecer. Sempre faço isso. Ela se afastou do banco, sua sombra projetando-se tênue sobre a calçada. Por favor, disse Daniel. Pelo menos me diga seu nome. Ela parou. Por um longo momento, ele pensou que ela não responderia. Então ela se virou, os olhos refletindo a luz que se esvaía. Meu nome não me pertence mais, disse ela. Mas uma vez, alguém me chamou de Lily. Daniel sentiu algo se abrir dentro do seu peito. Esse era o nome da minha esposa. Ele sussurrou. A expressão de Lily mudou. A tristeza dando lugar a algo parecido com alívio. Então talvez você se lembre de mim. Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, faróis apareceram no final da rua. Uma van se movia lentamente, sem nenhuma identificação. Ela se aproximou, os pneus chiando contra o asfalto molhado. Lily deu um passo para trás. É para cá que eu vou. Não, disse Daniel. Você não pode simplesmente. Ela sorriu, um sorriso mais radiante desta vez, e por um breve instante pareceu exatamente com alguém que Daniel se lembrava de ter segurado nos braços anos atrás, com as mãozinhas em volta do seu dedo. Você me ajudou, disse ela. Você me viu. A van parou. Uma porta deslizou e abriu. Daniel não conseguia ver nada além de escuridão lá dentro. Lily caminhou em direção ao local e parou. Você não precisa mais voltar, acrescentou ela gentilmente. Você já esperou tempo suficiente. Esperou o quê? Perguntou Daniel, com a voz embargada. Para pedir permissão para viver novamente. Ela entrou. A porta fechou-se sem fazer barulho. A van partiu, desaparecendo tão silenciosamente quanto chegará. O poste de luz piscou mais uma vez, e apagou-se. Daniel ficou sozinho no escuro, com o coração acelerado e a respiração irregular. Não sabia quanto tempo havia ficado ali. Minutos. Horas.
Quando a luz finalmente voltou a acender, o banco estava vazio. Nenhum sinal de que ela estivera ali. Ele retornou na noite seguinte. E o próximo? Mas Lily nunca mais voltou. Semanas se passaram. Depois, meses. Aos poucos, Daniel parou de ir ao ponto de ônibus. Ele se viu caminhando por rotas diferentes, percebendo coisas que antes passavam despercebidas. Fez trabalho voluntário em um abrigo. Começou a dar aulas noturnas em um centro comunitário, ajudando crianças que o faziam lembrar de alguém que ele conhecera. Às vezes, tarde da noite, ele achava ter visto uma figura familiar sob um poste de luz, à espera. E às vezes, quando a cidade ficava suficientemente silenciosa, ele tinha certeza de que alguém, em algum lugar, não estava mais sozinho porque ele havia ficado. O ponto de ônibus ainda está lá, na beira da Avenida Maple. O poste de luz ainda pisca. Mas Daniel não espera mais por algo que não vai voltar. Ele finalmente aprendeu que alguns encontros não são feitos para durar. Elas servem para curar. E então, deixe ir.